aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado tem sido assolada por conflitos armados desde outubro de 2017. Em Cabo Delgado, há muita gente que está a dizer que isso está a acontecer devido aos muçulmanos. São grupos islâmicos, é um Estado islâmico. Mas se você estudou a história, você analisar bem, esses grupos que estão lá, não só em Cabo Delgado, mas em todo o continente africano, não existiam antes da chegada dos europeus. E não só, não existiam antes de se descobrir ouro, antes de se descobrir o petróleo, antes de se descobrir o gás. Então, você nota que quando se descobre, na Nigéria o que aconteceu? Na Nigéria, quando descobriram petróleo, o que aconteceu? Foram aquelas empresas multinacionais. Temos a Shell. E se eu te dissesse como a única empresa pode dominar uma nação inteira, envenenar toda a água de um país com substâncias cancerígenas, destruir a natureza e o sustento de milhões, um negócio no comando de um exército nacional de uma grande nação, com controle total do seu governo, usando propaganda e matando os manifestantes? Bem, isso é exatamente o que a Shell está fazendo na Nigéria. Shell a contaminar a água da Nigéria e a população não estava a gostar daquilo. Depois de um tempo surgiram aqueles movimentos todos. A essa altura, os civis nigerianos estavam à beira da revolução. As pessoas estavam percebendo que haviam sido colonizadas por uma única empresa e, portanto, a população nigeriana começou a protestar. Isso apenas cimentou ainda mais o controle da Shell sobre todo o país. E é por isso que os dissidentes radicais começaram a resolver o problema por conta própria. Grupos em torno da Nigéria começaram a sabotar oleodutos na Nigéria, dando a Shell mais uma desculpa para controlar os protestos. Além disso, vários funcionários da empresa de petróleo foram sequestrados e mantidos como resgate por uma nova milícia chamada Movimento pela Emancipação do Delta do Níger. Então, no continente africano, antes de descobrir o petróleo, o gás, não tem nenhum conflito. A partir do momento em que se descobre o gás, você há de ver que vai existir esses movimentos. Um país como Moçambique, esses grupos que lá existem estão sendo patrocinados por agentes externos, porque é muito dinheiro envolvido. Há informações que surgem por aí, dizem por mês, cada mercenário recebe por aí $12,000, no mínimo $12,000. Então é dinheiro. A minha questão é, se você é contratado para fazer esse tipo de trabalho, para supostamente acabar com esses insurgentes nos nossos países, e você recebe muito dinheiro semanalmente pelo trabalho que você está a prestar lá, você vai fazer o trabalho o mais rápido possível para as coisas terminarem o mais rápido possível, ou você vai prolongar para receber mais dinheiro? Come on, vamos pensar nisso. Você está a receber muito dinheiro para prestar um certo serviço num certo país, certo? Supostamente para defender a população, e você é um mercenário, sei lá, seja quem for, da Blackwater, da França, de Wagner, da Rússia, não importa, qualquer mercenário. Você está a receber muito dinheiro para isso. Por isso que quando foram expulsos, porque Burkina Faso é o país que as pessoas sofrem mais por causa desses ataques, não vou mencionar o nome aqui porque seremos censurados. Vocês são adultos, entendem o que estamos a falar aqui, entendem? Estamos a falar daquilo que começa a acontecer, aquilo que está acontecendo em Cabo Delgado. Isso não começou em Moçambique, começou naqueles países do Sahel. Estamos a falar do Níger, Burkina Faso e mais. Níger e Burkina Faso são os que mais sofrem. No papel, as juntas são duras com terroristas, mas as tripulações inevitavelmente enfrentam dificuldades devido ao financiamento secreto constante que os terroristas recebem. É uma equação direta. Sabemos que motiva esses grupos em África. Vamos criar problemas, depois aparecemos como a solução e os países nos pagam pelos nossos serviços. Entende? Anualmente estão a perder muita gente. Então, normalmente quando você chama alguém profissional nessas coisas, o normal é isso acabar, mas não acabou, piorou. Cerca de 8.000 pessoas foram mortas em ataques terroristas somente no ano passado. Estou a falar da África Central e Ocidental, 8.000 pessoas, o que representa um aumento de 30% desde 2020. Então, as tropas francesas não melhoraram a situação de segurança na região. Basicamente, foi o alvo ideal para a radicalização. É um caso de fracasso total. A França não conseguiu responder às preocupações em torno da sua presença militar. O Níger é uma ex-colônia francesa. Como eles pensariam em hospedar 1.500 soldados franceses? Nas zonas onde eles iam lutar contra esses insurgentes, os locais, a tropa local, não era permitido entrar naquela área. O governo lutava para tomar a cidade chamada Kidal, e essa nunca foi uma tarefa fácil. A França até interveio para ajudar a combater esses terror e, infelizmente, como sabemos, não conseguiram vencer, e em muitos casos os soldados do Mali nem sequer foram autorizados pela França a entrar em áreas definidas do seu próprio país. Então,
os franceses vêm ao seu país, supostamente para lutar contra rebeldes e terror, e depois dizem ao seu exército que não tem permissão para lutar com eles naquela região, mas este é o seu país. Muito interessante. É por isso que havia muitas suspeitas de que a França poderia ter ajudado esses terror com armamento, inteligência e muitas outras coisas. Mas você pode perguntar, por que eles fariam isso? Bem, é simples, para perpetuar a sua ação. Ok, vamos pensar sobre isso. Se você está a receber milhões de euros por dia apenas por estar em África, lutando contra um grupo terror, quanto tempo você precisará para expulsá-los, sabendo que está a receber milhões de euros por dia por isso? Você vai fazer isso em 3 dias? Ou talvez estendê-los por 1 mês, 6 meses, 2 anos ou talvez 10 anos? A resposta é óbvia. Agora, as pessoas estão chocadas porque o governo do Mali fez um trabalho tremendo, conseguindo expulsar os rebeldes. O que é ainda mais chocante é que surgiram mais informações dizendo que não foram apenas os soldados do Mali que lutaram contra essas pessoas. Na verdade, o Burkina Faso e o Níger enviaram ajuda para combater esses rebeldes. Disse que a região do Kidal, no Mali, tem sido o epicentro da insurgência dos rebeldes terror desde a independência. Eles ameaçam o povo do norte do Mali e querem dividir o país em 2 partes. Querem criar o seu próprio país. Digamos, em Moçambique, por exemplo, temos as forças da defesa, né? A nossa força da defesa de Moçambique, e chamar franceses para lutar contra esses grupos lá em Cabo Delgado. É uma certa região, eles disseram, não é? Vocês são forças da defesa de Moçambique, né? Então essa região vocês não podem entrar porque nós estamos a trabalhar. Mas o que isso quer dizer? O país é meu. Eu também estou a defender o país. Porque você está me mandando embora, é meu próprio país. Você veio para o meu país, né? Eu estou a te pagar para você defender a minha população. Temos as forças ruandesas lá. No Burkina Faso era assim. Naquelas regiões onde eles iam fazer esse trabalho, os soldados do Burkina Faso e do Níger eram proibidos de entrar. Vocês fiquem aqui, não entrem. O conflito no norte de Moçambique está entre as mais graves ameaças à paz e à estabilidade no continente. Sabemos muito bem que Paul Kagame tem um historial de laços especiais com os franceses, os mesmos que estão sendo expulsos do Mali, Níger e Burkina Faso. O governo de Ruanda é conhecido por ajudar as forças rebeldes que estão a dizimar muitas vidas no Congo por causa de recursos naturais. Apesar de ser um país muito mais pequeno, o Ruanda desempenhou um papel descomunal na história da RDC. Os especialistas da ONU citaram provas sólidas do apoio de Ruanda. E até mesmo países amigos de Ruanda, como os Estados Unidos e os países da União Europeia, disseram várias vezes que o governo de Ruanda, na verdade, fornece apoio ao movimento M23. Vou explicar isso em alguns segundos, mas um relatório de peritos da ONU do início deste ano afirmou que o objetivo de Ruanda era reforçar o M23, fornecendo-lhes tropas, materiais e utilizá-los para garantir o controle dos locais de Minas, exercendo influência política na RDC e dizimar os FDLR, um grupo anti-governo de Ruanda, ativo no leste da RDC com alegado apoio do governo congolês. As forças ruandesas ocupam agora a costa desde a cidade de Pemba, passando por Mocimba da Praia, bem como áreas a oeste, perto das importantes cidades de Muidumbe e Moeda. Hey, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like nesse vídeo, partilhe com seus amigos, se inscreva no nosso canal para mais vídeos interessantes como este.